Fala galerinha, tudo bem? Bom, tô aqui hoje para responder uma pergunta aí, né, de um seguidor que está assistindo os vídeos, e ele me perguntou como é o custo de vida de um professor na Alemanha, né? Como é a vida, principalmente financeira, de um professor na Alemanha. Eu sei que esse é um assunto que interessa muita gente, né? Muita gente às vezes fica curioso para saber, e eu vou jogar muita verdade aqui, vou jogar limpo com vocês e vou falar realmente como é viver aqui com o salário de um professor. Antes de começar e antes de falar então, né, como é, a vida aqui de professor, eu queria fazer, né, um parênteses aí em Campinas, onde eu morava, eu trabalhava nas escolas particulares. Eu confesso que eu não considero como uma vida ruim, né, tinha um salário legal, dava bastante aula, claro, quase 40 aulas na semana, entre 35 e 40 os anos que eu trabalhei. Estava começando, né, como professor, então meu salário ainda não era, né, alto se comparado a professores mais experientes, mas eu considero que eu não tinha uma vida ruim, né? Claro que no Brasil a gente sabe que vida ruim ou boa é muito relativo, cada um tem a sua, mas eu consegui assim, né, guardar um dinheiro, sempre economizei bastante também. E, né, é claro que isso é muito relativo de pessoa para pessoa, e aí eu trouxe isso aqui para a Alemanha também e continuo, né? Por exemplo, tenho amigos que saem almoçar todo dia e gastam de 10 a 15 euros no almoço, né? Que é o preço médio aqui. Eu faço almoço sempre em casa e trago para a escola, então meu almoço custa 2 euros, 3 euros por dia. Então tem uma diferença muito grande no final do mês. E eu também não sou de esbanjar, de comprar, né? Enfim, coisas aí que vão secar o meu dinheiro. Mas, como eu disse, cada um é cada um, e aí vai, né? Então, se eu for falar direto, comparar a minha vida no Brasil e a minha vida hoje aqui na Alemanha, realmente em questões financeiras é incomparável, né? Tipo, na Alemanha, o salário de professor é um salário considerado mais alto do que a média, né? O ano passado saiu a média do salário do cidadão alemão aqui, que está em torno, anotei aqui, 4.300 euros. Né? É claro que tem muita gente que ganha mais, tem muita gente que ganha menos, mas esse é o salário médio do alemão. E aqui eles contam muito por ano, né? Então no ano aí vai dar 51.600 euros. É claro que também vale um parênteses, para quem vem do Brasil para a Alemanha, não conhece, não sabe como funcionam as regras de declaração de imposto aqui. E na Alemanha se paga uma taxa tributária, uma taxa de imposto muito alta, né? Eu quase que tiro aí 45% do meu salário para pagar de imposto. É claro que esse imposto vai ser revertido, né, em segurança, em transporte. Aí tá outro fator que, né, ajuda muito, porque às vezes você não precisa de um carro aqui, dependendo de onde você mora. Então você consegue ir de transporte, já é uma economia muito grande, por não ter IPVA, seguro e tudo mais, né? Hoje a gente tem um carro aqui também, né, fruto do trabalho aí. E então, os custos, claro que são menores do que no Brasil, mas mesmo assim tem os mesmos custos de IPVA, né? Tem um seguro que tem que pagar e tudo mais, taxas para o governo, e gasolina, e do seu carro quebrar e tudo mais. Então, numa média aqui, vão dar aí bruto, neto no ano, né, limpo para você, em torno de 33 mil euros. Agora, o que uma pessoa consegue fazer com um salário médio de 33 mil euros? Eu confesso que, se organizar, claro, né, não for uma pessoa que sai comprando tudo e, né, cartão de crédito aqui não existe, né? Agora tem se visto muito mais a possibilidade de financiar aparelhos domésticos em lojas de eletrônicos, enfim, tudo mais. Mas normalmente as pessoas pagam aqui à vista, então compra quem tem, né? Quem não tem não compra, o que é muito bom, né? Consegue aí tirar, né, um problema grande que tem na população brasileira de fazer dívidas no cartão de crédito e entrar num ciclo sem fim de dívidas. Então, com 33 mil euros no ano, eu confesso que dá para fazer bastante coisa. É claro que vai depender também muito, né, de onde você está vindo para morar, de onde você mora aqui na Alemanha. Os aluguéis hoje estão muito caros, né? Os aluguéis sofreram um boom aí muito grande nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Então, hoje os aluguéis giram em torno aí mês, né, numa casa pequena de 2 ou 3 cômodos, pois é, né, tipo, isso é uma coisa que as pessoas também precisam se acostumar. No Brasil a gente tem muito espaço, as casas são muito grandes. Aqui
a maioria das pessoas vivem em casas bem menores, né, com o básico que precisam. No começo é um pouco difícil, mas depois você acaba se acostumando e acaba também, né, mudando essa visão que a gente tem aí do Brasil. É claro que morar numa mansão deve ser uma delícia, com um monte de gente para arrumar, para limpar, mas questões culturais aqui, né? Tipo, dificilmente você consegue pagar uma empregada para limpar a sua casa diariamente, né? Como às vezes aí no Brasil, ou mais, né, semanalmente, como aí no Brasil, porque aqui todos os trabalhos quase são regularizados, então você às vezes precisaria para isso, né, regularizar essa pessoa e, né, ficaria muito mais caro para você. Claro que tem gente que faz o trabalho às vezes por horas, mas muita gente acaba aqui, né, fazendo isso por si só, porque é a forma como o alemão vive. Então, né, acaba-se morando em casas menores, mas aí, né, hoje, né, 3 pessoas, eu, esposa e minha filha, nós moramos numa casa com 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Então, é o básico, né, um quarto para cada um aí, e não tem escritório, não tem lavanderia, não tem nada de regalias, né? Esse aluguel vai girar hoje em torno aqui em Berlim, Potsdam, que está um lugar muito procurado, né, em torno de 1.300 a 2.000 euros. Depende da localização, das condições, se é uma casa nova, uma casa mais antiga. Então, né, você percebe aí que se for para 2.000 euros, a gente já está falando aí de 24.000 euros no ano e ainda vão lhe sobrar aí só de 33, então, né, basicamente 9.000 euros. É claro que não, você não vai ter uma vida de regalias, né? Mas com certeza com essa grana, se você se organizar, tô chutando muito alto no aluguel também, né? É claro que com aluguel mais baixo você vai ter, né, mais grana sobrando, mas você consegue sim, né, de certa forma ir no mercado e comprar coisas legais ou coisas gostosas de qualidade para comer. Você consegue se organizar para fazer uma viagem, né, no ano, porque, né, às vezes você pega um trem numa estação mais barata ou, né, numa época viajar de noite, você consegue ir para vários países aqui na região ou, né, mesmo em torno aqui de Potsdam, onde a gente mora, tem vários lugares lindos. Nós somos adeptos ao camping, então a gente faz muito rolê de camping aqui, a gente consegue comprar as coisas de camping. É claro que, né, na minha condição, a minha esposa também trabalha, então o salário dela acaba acrescentando ao meu. E aí é claro que as coisas mudam. Se você está pensando em vir para cá, você não vai precisar de uma casa, né, de 2 dormitórios. Você vai precisar, às vezes, de uma casa que tem um quarto, uma sala muito pequena e uma cozinha, ou muito que se vê aqui é um quarto e uma cozinha para morar. Então o aluguel é mais baixo, né? Tem aluguéis de 600, 400 euros, acho que hoje não tem mais, né? Mais 600, 800 euros aí para morar, né, num lugar menor. Então você conseguiria viver muito mais tranquilo com o dinheiro que sobra, e aí sim viajar, né, e fazer várias outras coisas. Mas é claro que se você está vindo acompanhado com a sua esposa ou com o esposo, então, né, aconselho que, né, vá procurando algo. Já existem os mini jobs aqui que pode se pagar no máximo aí 550 euros, se eu não me engano, hoje, livre de imposto. Então já é uma grana que ajuda bastante, né? Eu tenho amigos aqui, casais que vivem com só um dos dois trabalhando, né, em um salário aí mais ou menos parecido com o meu, um pouco menor, mas mesmo assim eles vivem. É claro que fica um pouquinho apertado, né? Às vezes um mês ou outro não dá para fazer uma coisa ou outra, mas nas condições de vida, melhor. Voltando então para finalizar o vídeo aqui nas condições como professor, eu comecei ganhando, né, quando eu comecei lá 2 anos atrás como professor, né, com um salário que é hoje na média. Então, né, com o passar dos anos você vai conseguindo aumentar um pouquinho e aí o seu salário hoje ele é um pouco melhor, um pouco acima da média. E o que eu vi aqui hoje, né, que as pessoas que ganham neto 3.000 euros, que daria em torno de bruto 4.600, considerando taxas de imposto, que cada um entra numa classe, casado num casado, filho num filho, enfim. É muito importante deixar isso bem claro aqui. Se eu fosse explicar tudo, com certeza não ficaria um vídeo de 10, 15 minutos, seria um vídeo muito mais longo, mas se alguém tiver dúvida, escreve aí, eu posso explicar um pouquinho, porque isso é um pouco mais complicado também, mas o que eu sei eu posso passar para vocês. Menos de 15% da população recebe um salário de 4.600. Olha só, a gente está falando de uma média de 4.300 bruto euros para 4.600. Então,
menos de 15% recebe mensal 4.600. O que acontece aqui na Alemanha é que os salários são muito nivelados, né? Você não tem essa discrepância muito grande de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, como é aí no Brasil, né? As classes sociais, elas se equivalem um pouquinho mais. Então isso acaba deixando a nossa convivência aqui um pouco mais harmoniosa e claro, né, todo mundo tem mais possibilidade de fazer as coisas. Então hoje, né, o meu salário tá um pouquinho acima desse, não vou falar, né, não tá muito, mas um pouquinho acima desses 15%. É claro que fico muito feliz. Para quem está pensando em vir para a Alemanha e ser professor de novo, né, o processo ele é árduo no começo, porque tem a questão da língua, tem o reconhecimento do diploma e tudo mais. Mas em questões financeiras, com certeza é algo que vale muito a pena, né? Principalmente se a gente for comparar com as condições financeiras de professor no Brasil, que a gente sabe que, né, se você tiver numa escola às vezes particular e, né, renomada e fizer o seu nome, você vai conseguir sim um salário legal. Eu acredito às vezes até mais do que, né, o salário aqui na Alemanha, mas aqui na Alemanha de começo, né, se você começa com uma base aí você já tem um salário legal para viver e as condições aí são boas. Mas, de novo, lembrando, né, tudo depende de como você vive, de como é o seu custo mensal, do que você gosta, não gosta, com quem você vem, se tem mais ou menos filhos e tudo mais. Bom, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, ter esclarecido um pouquinho aí a dúvida, né, de quem me perguntou isso. E se de alguma das coisas que eu falei quiser saber um pouquinho a mais, putz, isso é muito legal, né? Quando tem pergunta aqui, eu fico mais com certeza do que falar para vocês e não somente contar no meu dia na escola, que às vezes, né, isso acaba sendo rotineiro e se repetindo, beleza? Volto assim que puder para fazer mais vídeos aqui e contar para vocês como é a vida de professor na Alemanha. Até mais, abraço!